tempo aí, pessoal? Se silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Senta. Seu lugar. Seu lugar. Olha, está escrito islamismo. Islamismo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o islamismo. Já ouviram falar dessa religião? Não. É a segunda maior religião do planeta, hoje com quase 2 bilhões de fiéis. Só perde para o cristianismo, que é a religião que tem mais de 2 bilhões de fiéis. Uma religião que teve início com o profeta Maomé, no século VII, e a partir daí ela se expandiu, ou cresceu e se desenvolveu pela Ásia, pelo norte da África, chegando até a Península Ibérica e dominando regiões que hoje pertencem a Portugal e Espanha. E por isso, na língua portuguesa, por exemplo, há muita influência da cultura árabe, muçulmana, islâmica. Oi? Os nossos algarismos são os indo-arábicos, né? As palavras, a maior parte das palavras que começam com al, todas elas são de origem árabe, muçulmana, islâmica. E para o islamismo, o imã é o líder, pelo menos dentro de uma das vertentes do islamismo, o imã é o líder escolhido por Deus, é o líder supremo dessa religião. É como se fosse o papa deles lá. Então, como é que surgiu aí o Islã xiita e o sunita? É o que nós vamos falar na aula de hoje. São as duas principais divisões do islamismo. Assim como o cristianismo tem diversas divisões, o islamismo também tem as suas divisões. As principais divisões do cristianismo aconteceram ao longo da história. A primeira grande vertente cristã é a do catolicismo. Depois nós temos o cisma do Oriente em 1054. Em 1054 há uma divisão entre a igreja cristã ocidental europeia, que fica sob a tutela de Roma, com o Papa, com o Vaticano e a Igreja Católica, e as igrejas ortodoxas, que são as igrejas orientais, cristãs orientais. Depois, com a Reforma Protestante, a partir de 1517, com Martinho Lutero, nós começamos aí outras divisões dentro do cristianismo, até chegarmos hoje num momento aí que há no planeta mais de 100 mil denominações cristãs diferentes. O islamismo ele tem duas grandes ou principais divisões, mas não é só. Não chega a tantas divisões quanto o cristianismo, mas existem aí várias vertentes, várias denominações islâmicas dentro do islamismo. E hoje nós vamos conhecer as duas principais, que são os xiitas e os sunitas. Os xiitas começaram com Ali ibn Abi Talib. É árabe, né? Um nome bem diferente aí. Quando que começou a acontecer essas divisões dentro do islamismo? Entre 632, que é o ano que o profeta Maomé morreu, e 661 na Arábia. Então quem deve ser o sucessor do profeta Maomé? Depois da morte de Maomé, eles começaram a discutir quem deve suceder Maomé como líder supremo da religião islâmica, dos muçulmanos. E aí vão surgir esses dois principais partidos, né? Muitos seguidores acreditam que deve eleger um líder de acordo com a Sunna, que são os ensinamentos de Maomé. Essa aí é a vertente conhecida como islamismo sunita. Então, para eles é preciso uma espécie de democracia. Quem elege o líder supremo do islamismo deve ser o povo de Deus. Portanto, ele é liderado por um indivíduo escolhido por consenso pela comunidade religiosa dos muçulmanos. Já os xiitas, eles acreditam que o sucessor de Maomé tem que ser um parente dele, alguém ligado a ele. Maomé teve 2 filhos, mas os 2 filhos de Maomé morreram na infância. Mas mesmo assim tinha outros parentes que estavam próximos dele, que vão dar origem aí ao islamismo xiita, como os líderes que sucedem o profeta. Então o partido Shia Ali acredita aí que Deus indicou, Deus para os muçulmanos é o Alá, né? Indicou aí uma linhagem de sucessores legítimos dentro da família do profeta. Então, só parentes do profeta poderiam sucedê-los, é o que acreditam os xiitas. Então, o islamismo xiita, portanto, é liderado por um imã. Esse imã é escolhido por Deus de acordo com a linhagem, com o sangue do profeta Maomé. Então, o primeiro imã foi o Ali ibn Abi Talib, né? E seus filhos eram membros também da família do profeta. Eles eram parentes aí de Maomé, e por isso eles foram considerados aí como tendo conhecimento divino, como tendo sido escolhidos por Deus para lá, para poder suceder o profeta.
São opção alternativa aí dos sunitas, né? Porque os xiitas é uma minoria dentro do islamismo. A maior parte dos muçulmanos pertencem aí aos sunitas, que seguem a suna, aí, que são os ensinamentos de Maomé. Mas existem mais divisões ainda no islamismo xiita. Mesmo eles escolhendo só parentes do profeta para poder sucedê-lo, houve parentes ali que disputaram o controle dos xiitas e acabaram gerando divisões dentro dos mesmos xiitas. Então nem os parentes do profeta Maomé se entendem. Mas, até hoje, quem lidera aí a maior parte desses partidos ou dessas alas dentro do islamismo xiita são líderes que de alguma forma têm algum parentesco de sangue com o profeta. Então já são aí, né, do século VII ao 21, 21 menos 7 dá quanto? 14, né? 14 séculos de divisões dentro dos xiitas, mas mantendo uma linhagem de sangue do profeta Maomé. Então Deus só deseja afastar de vós a abominação, ó membros da casa, bem como purificar-vos integralmente, segundo a Surata. A Surata é capítulo. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. O Alcorão ele tem 114 suratas, ou seja, 114 capítulos e mais de 6.000 versículos. Esse trecho aqui está na Surata 33, versículo 33. Então Deus aqui seria a justificativa para os xiitas, de que dizia ali que o sucessor de Maomé deveria ser alguém, um parente de sangue do profeta. Enquanto os sunitas, que são a maioria, acreditam que quem deve eleger o líder supremo da comunidade islâmica deve ser o povo de Deus, o povo de Alá. Então isso aqui é um pouquinho, né, do islamismo e das suas duas principais divisões. Quais são as duas principais divisões do islamismo? Quais são as duas principais vertentes ou divisões do islamismo? Falei que são dois grupos, os xiitas e os sunitas. Essas são as duas principais divisões. Os sunitas, eles acreditam que o sucessor de Maomé deve ser quem? Povo de Deus. Alguém do povo De Deus. escolhe. E os xiitas acreditam que o sucessor de Maomé deve ser quem? Os filhos, parentes próximos Parente. dele. Inteligente. Você é inteligente. Você é inteligente. O islamismo, a palavra islã, é uma palavra de origem árabe que significa submissão. Então ele tem que ser submisso a Deus. Como é que chama o Deus dos islâmicos? Deus. Allah. Ué? Jesus para eles é só mais um profeta. E nem é o maior dos profetas, porque o maior de todos os profetas é Maomé. Maomé é o líder, o profeta supremo do islamismo. Então, é isso aí, pessoal. Alguma dúvida sobre o Evangelho de hoje? Por hoje é só. Começou com a